Galera, nos últimos anos do UCM, a Marvel apresentou histórias e personagens que acabaram ficando pelo caminho e a gente não sabe o que vai rolar. Eu acho que na verdade eles nem planejaram o que eles iriam fazer com tudo isso que foi introduzido. Na verdade eles já estavam contando que tudo seria um sucesso, né? Que tudo que eles produziam era ouro e todo mundo ia comprar a ideia. Então foram produzindo ali histórias e personagens a rodo e pensando, depois a gente dá um jeito, depois a gente faz uma segunda temporada dessa série, depois a gente faz mais um filme solo. Fala sério, né, Marvel? Foi isso que você achou? Achou errado, otário? Porém, como nós já sabemos, a situação não foi essa e agora a Marvel tem na mão diversas histórias, arcos que foram apresentados que não vão pra lugar nenhum. E nesse vídeo aqui eu trouxe uma lista pra você, coisas que vocês talvez nem se lembrem, que a Marvel precisa responder urgentemente. Eles têm que encontrar uma forma de dar uma explicação pra essas coisas. E vamos começar falando do elefante na sala, beleza? A série Invasão Secreta teve aquele final horroroso, como um todo ela foi uma produção muito fraca, muito confusa, e eles simplesmente transformaram a Gaia na Vingadora mais forte, porque ela tem inúmeros poderes de vários personagens do CM, tanto de heróis quanto de vilões, o que torna a personagem apelona pra caramba. Aí eu pergunto, faz sentido ter uma heroína tão overpower desse jeito? Não. Os caras já nem sabem direito o que fazer com a Capitã Marvel, que também, né, tem muitos superpoderes, e eles estão sempre tendo que nerfar ela pra que alguma história boa seja contada. Mas agora dá pra mesma personagem não só o poder da Capitã Marvel, mas também a força do Drax, as habilidades do Falso de Ébano e vários outros. Galera, isso foi uma loucura. O que o roteirista dessa série tinha na cabeça quando escreveu isso? E pior, o que o Kevin Feige tava pensando quando ele autorizou um negócio desse? A Gaia simplesmente não tem como aparecer em mais nenhuma história do UCM, porque ela tem superpoderes imbatíveis. Não vai existir um combate direito ali. Só existiu com o Gravik porque ele também tomou aquele soro milagroso, né? Eu acredito que o caminho que eles vão dar, pelo menos é o que eu faria se eu tivesse esse poder. Alô, Marvel, me contrata aí. É simplesmente falar que o soro era temporário, ou seja, que ela não vai ter essas habilidades todas pelo resto da vida. Eu acho que isso resolve muito bem. Agora, onde eles vão colocar essa personagem, eu simplesmente não sei. Inclusive, enquanto este vídeo está sendo gravado, um rumor recente do Daniel Richtman chegou pra gente. Pois é. Segundo ele, a Marvel está cancelando a sequência de alguns filmes para focar naqueles que fazem mais sentido de serem feitos. Nessa lista nós temos Homem-Formiga e a Vespa, por motivos óbvios. Foi um flop gigantesco pro CM. E também Eternos 2. O que me leva ao segundo tópico dessa lista. Galera, eu particularmente sou um fã do filme Eternos, tá bom? Claro que eu sou um admirador da diretora Chloe Zhao, mas não só por isso, eu acho que ela fez um trabalho legal ali. Sim, o filme é diferente de tudo que a gente estava acostumado com o UCM, mas pra mim, isso foi uma coisa boa. Não seguiu aquela mesma fórmula Marvel. Eu acho que a fotografia do filme é muito bonita, mas não só pela parte técnica, mas pela questão da história. Você fica o tempo todo achando que os grandes vilões são os celestiais, mas no fim eles têm que lutar um contra o outro. Eu acho que esse filme, na verdade, foi bem injustiçado. Vocês sabem que na internet, infelizmente, a galera vai na opinião da manada. Às vezes a pessoa até gostou, mas começa ali todo mundo fala mal, então a pessoa vai lá e fala mal também. Eu não sou assim, beleza? Eu curti o filme e tô nem aí. Claro que ele tem erros, por exemplo, muitos personagens para serem explorados, mas eu acho que é um filme legal sim. Eu assistiria uma sequência de Eternos numa boa. Porém, esse filme introduziu, apresentou, colocou ali no CM personagens muito poderosos e deixou aquele gancho no final, o que deixa tudo mais complicado, tendo em vista que essa sequência pode nunca acontecer. Alguns deles ficam na Terra vivendo uma vida normal e outros são meio que recrutados para compensar ali a atitude deles e impedir que um celestial nascesse. No caso, o Tiamut, que tá lá no meio do oceano e ninguém falou nada sobre isso até agora. Os rumores apontam que isso vai ser explorado na trama de Capitão América Brave New World. Vamos aguardar. Mas o ponto é que toda essa trama dos Eternos foi apresentada lá em 2021 e até agora nada aconteceu. Então fica difícil realmente saber para onde que esses personagens vão. E falando nisso, para onde que foi o Visão Branco, hein, galera? A versão atualizada do Visão, que apareceu lá em WandaVision, simplesmente foi embora no último episódio, depois que ele recuperou as suas memórias, e até agora a gente não sabe o que aconteceu com ele. Os rumores apontavam que a gente teria uma série sobre o personagem. Porém, ao que tudo indica, essa série também foi cancelada nessa onda de mudanças que a Disney tá fazendo. Inclusive tem um vídeo recente aqui do canal, você pode assistir clicando aí no card, sobre a declaração do Bob Iger a respeito de produções que eles simplesmente cancelaram, destruíram, deletaram. Porque o negócio tá feio, hein? Mas como eu disse, isso é bom para o UCM. É bom para o universo compartilhado da Marvel, que tinha saído do controle nos últimos anos. E aí, no caso do Visão, a gente não sabe o que aconteceu. E se essa série de fato não acontecer, a gente precisa que algum filme explique esse arco e encerre de uma vez. Se não tem mais espaço pro Visão dentro do CM, eles têm que encerrar o arco dele de alguma maneira, já que ressuscitaram ele em WandaVision, né? Um outro problema gigantesco que a Marvel se arrumou foi essa questão do vilão Kang. Eles apostaram todas as fichas no Jonathan Majors, que infelizmente teve esse problema com a justiça, foi
condenado e demitido pela Marvel. Então esse grande vilão da próxima saga simplesmente tá ali em stand-by e ninguém sabe o que vai rolar. Nós temos duas opções, o recast, né, ou seja, trocar o ator para que a história continue, mas outros rumores apontam que a Marvel vai na verdade tirar o Kang do cenário e colocar um outro vilão para essa fase. O único problema é que lá na cena pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa, a gente viu que todas as variantes, todas as versões do personagem pelo multiverso são o Jonathan Majors. Então esse é um problema que a Marvel precisa resolver urgentemente. E de alguma maneira eles vão ter que construir essa história da mesma maneira que eles construíram o Thanos. Só que agora é bem mais complicado justamente por causa dessas questões. Alguns rumores apontam que o plano de tirar o Kang não foi só por causa do Jonathan Majors, mas também por causa da repercussão que Homem-Formiga e a Vespa teve. Porque eles tiveram a brilhante ideia de fazer o vilão ser destruído daquela maneira tosca, né? Fala sério, né? Você vai apresentar o vilão na nova saga, o cara é vencido daquele jeito? Aí não dá, né? Então, toda essa questão do Kang entra pra lista de problemas que a Marvel precisa resolver. E uma outra coisa muito absurda que aconteceu foi a Monica Rambeau simplesmente presa no multiverso. Naquela tentativa de trazer alguma espécie de hype, de interesse do público pra The Marvels, a Marvel mudou o final de The Marvels e também adicionou aquela cena pós-créditos, na qual Monica Rambeau fica presa em um universo alternativo em que existem os X-Men, inclusive a sua mãe completamente diferente. Só que em qual filme que eles vão explorar isso, galera? O meu palpite é que pelo menos lá em Vingadores 5 ou Vingadores Guerras Secretas vai ter um momento que esse universo vai ser mostrado. E para resolver tudo de maneira mais rápida, eles podem colocar a Monica Rambeau, que é uma personagem madura e super inteligente, já ciente do que tá rolando, trabalhando ao lado daquela versão da sua mãe junto com o Fera e os X-Men, e a par da situação das incursões, dá pra resolver isso rapidamente. Mas que foi uma loucura eles terem colocado esse gancho, foi. Porque além de toda a complexidade da saga do multiverso e da trama de Vingadores Guerras Secretas, eles ainda têm que explicar essas pontas soltas. Pô, fala sério, hein, Marvel? Pra que fazer isso, meu? E além disso, nós também tivemos alguns personagens secundários apresentados nas séries do Disney Plus. Também nós não sabemos pra onde eles vão. Nem que vão ter segunda temporada, indica, realmente não terão, nem se vão aparecer em alguma outra produção. Se você tem alguma opinião sobre isso, pode escrever aí embaixo que vai ser muito bem-vinda. Mas eu não consigo enxergar nenhuma produção, nenhum crossover em que o Cavaleiro da Lua e a She-Hulk vão aparecer em algum momento. Inclusive, Cavaleiro da Lua foi a primeira produção do CM em que os Vingadores e o universo grande da Marvel nem foi mencionado. Ele tá ali apenas em easter eggs. Então é muito complicado fazer uma continuidade do arco desse personagem em alguma outra produção. Ele funciona bem ali sozinho. Inclusive, pra mim, foi um dos acertos da Marvel nos últimos anos. Não acho a série ruim, não. Oscar Isaac tá muito bem no papel. Mas se essa segunda temporada não rolar, como os rumores indicam, o Cavaleiro da Lua vai ficar simplesmente pelo caminho e a gente não vai saber o que acontece com ele. O mesmo acontece com a She-Hulk. Como que a She-Hulk vai aparecer no filme dos Vingadores? Ela tem um estilo completamente diferente de tudo que a gente já viu no CM. Uma boa oportunidade pra ela aparecer é, em primeiro lugar, mudar o CGI e estabelecer ela como uma heroína que ela deveria ser, e não com aquela pataquada que foi a série. Pataquada, né? Que expressão velha, mas enfim, vocês entenderam. Mas dar um prosseguimento naquela história da She-Hulk numa segunda temporada, isso com certeza não vai acontecer. E a atriz Tatiana Maslany já falou que não rola. Se ela falou, tá falado, né? Eu acredito. Mas infelizmente, She-Hulk não conseguiu convencer o público. É uma série muito fraca e eu acho que colocar ela no filme vai ser um tiro no pé. Mas a Marvel precisa encontrar uma solução de encerrar o arco da personagem ou achar um espacinho pra ela aparecer ali em algum crossover, né? Vai reunir toda a galera ali do multiverso, então já coloca a She-Hulk também pra dar umas porradas nos vilões aleatórios ali, nos figurantes do CGI e tá tudo certo. Se ela morrer em batalha também ninguém vai achar ruim. E dentro da série da She-Hulk a gente teve outro problema, que foi a apresentação do filho do Hulk, o Scar, que até agora também ninguém sabe o que vai acontecer com ele. Aí, Salô, mas tem o projeto dos Jovens Vingadores. Sim, pessoal, mas a Marvel tá repensando e também elaborando uma forma boa de construir esse filme ou essa série. Porque depois da repercussão negativa de todos esses filmes e também da baixa bilheteria, a Marvel não pode fazer qualquer coisa. Como eu disse, o Bob Iger está cancelando vários projetos. Então ter deixado mais um personagem em stand-by e colocar esse gancho para um futuro desenvolvimento do personagem dentro de alguma trama também foi uma doideira que a Marvel fez sem pensar. O Bob Iger também já falou recentemente que eles vão focar em continuações de franquias que deram certo. Então muito provavelmente em 2026 nós teremos Doutor Estranho 2 e Shang-Chi 2. Então é possível que alguns personagens vão ser introduzidos e puxados ali de outros filmes para fazerem uma aparição. Assim a Marvel consegue de alguma forma continuar a história deles, mas sem investir num projeto milionário que não vai dar retorno. Eu acho que a maneira ideal é realmente
realmente focar nas sequências, encerrar arcos e apostar naquilo que tá dando certo. Embora o Doutor Estranho 2 tenha dividido opiniões, é um personagem com o qual o público se importa bastante. E se eles construírem uma história da maneira certa, dá pra ter uma produção bem bacana. Inclusive, eu acho que Eternos 2 também poderia ser assim, mas ao que tudo indica, não vai rolar. A Marvel, inclusive, poderia mudar o estilo, não tem problema nenhum. E ao meu ver, o Ikaris tinha que ser trazido de volta, porque ele é um personagem muito interessante. Porque se você for ver, ele não é um vilão, né? Ele é apenas um cara com um propósito diferente. É muito interessante essa dualidade. E vamos combinar também, né? Ele é super poderoso, ele ajudaria muito em alguma batalha, em algum momento do CM. Mas se Eternos 2 realmente for cancelado, eles vão ter que trazer ali em algum momento esses personagens pra trabalhar de alguma forma dentro de alguma história. Na boa, eu não queria ser o Kevin Feige nem o Bob Iger nesse momento. São muitos problemas pra resolver. Mas essa aqui é a minha opinião, essa aqui é a minha lista. Você concorda comigo ou não? Escreva a sua opinião aí embaixo. Além disso, tem alguma outra coisa que eu não mencionei aqui que você também acha que a Marvel precisa explicar? Thunderbolts vai fazer um ótimo trabalho nessa questão de resgatar personagens que ficaram perdidos, como a Treinadora e a Fantasma, mas tem muitos outros arcos e histórias que precisam de solução, hein? Escreva aí sua opinião que eu quero saber. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, porque estamos sempre aqui falando de Marvel, DC, filmes, séries, quadrinhos. Eu tenho certeza que você vai curtir, hein? E é isso aí. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.